Boa tarde, eu me chamo Yara Elizabeth Abizaide, eu sou professora formada em nutrição e biologia e eu vim aqui hoje apresentar uma aula. Só um momentinho aqui enquanto eu coloco a apresentação. Bom, eu vim aqui hoje então falar um pouquinho sobre a formação dos hábitos alimentares. Esse conteúdo ele poderia ser tranquilamente ministrado para o curso de nutrição. Bom, antes da gente falar de fato, né, dos nossos hábitos alimentares, né, a gente precisa entender um pouquinho sobre comportamento humano. Né? O nosso comportamento, ele está relacionado à interação do homem com o ambiente, né? Que através das diferentes experiências vai formando o processo cognitivo, né? E através desse processo cognitivo a gente tem, de fato, a aprendizagem. E a aprendizagem que vai moldar, muitas vezes, o nosso comportamento. Bom, esse processo cognitivo, né, para a formação do processo cognitivo, ele está muito relacionado, como eu falei anteriormente, às nossas experiências, então as sensações, percepção de mundo, a memória, né, a bagagem que a gente já traz, pensamento, motivação, linguagem. E na formação desses processos cognitivos, isso também acaba, de certa forma, moldando o que a gente chama de comportamento alimentar. Bom, o comportamento alimentar, né, ele é bem complexo, né, porque, na verdade, o comportamento alimentar não é simplesmente a repetição do consumo de um alimento. A gente não pode deixar de mencionar que comer não é somente a gente satisfazer nossas necessidades básicas, né? O ato de comer, ele está muito relacionado à nossa cultura, ele é um ato social, e ele reflete muitas vezes o contexto que a gente está inserido, as nossas tradições, né? E, obviamente, a sensação que aquele alimento nos proporciona, né? Então, a gente tem que... As nossas escolhas alimentares, elas são moldadas por diferentes fatores. Bom, comportamento alimentar por si só são as ações necessárias para o ato de se alimentar. E essas ações necessárias vêm desde a decisão do que a gente vai consumir, da disponibilidade daquele alimento, como a gente vai preparar, quais utensílios vai utilizar, qual é a forma de preparo. Então, isso tudo acaba ditando o nosso comportamento. Esse comportamento alimentar ele é muito determinado por alguns fatores que são internos ou fatores externos ao organismo. No que se refere aos fatores internos, né, ou determinantes internos, o nosso comportamento alimentar ele vai seguir mecanismos neurológicos. Então, o ato de buscar o alimento, né, o ato de se alimentar, está muito relacionado a necessidades biológicas, fisiológicas e químicas, né? Então, está relacionado, por exemplo, à sensação de fome, a questão da saciedade, os estímulos sensórios. Então, assim, o que aquele alimento nos provoca, né? Então, o aroma de um alimento nos desperta a vontade de comer. Está muito relacionado também ao mecanismo de recompensa e prazer. E aí, a gente tem alguns alimentos específicos que acabam ativando esse mecanismo, né? Então, a gente vê, eu estou triste, né? Eu estou com vontade de comer um doce, né? A gente tem justamente essa questão do hedonismo relacionado às nossas escolhas alimentares. Dentre os determinantes externos, né? Os determinantes externos, na verdade, eles estão relacionados ao ambiente, né? Então, está relacionado ao contexto que aquele indivíduo está. E alguns fatores são fundamentais para a gente entender o comportamento alimentar. Por exemplo, a escolaridade e a renda, a mídia, a influência que a mídia exerce sobre aquele indivíduo no que se refere à alimentação, o peso e a imagem corporal, a própria cultura que aquele indivíduo está, o ambiente familiar e alguns fatores psicológicos e físicos. A gente vai abordar brevemente cada um deles. Em relação à escolaridade e renda, né, o que a gente percebe na maioria das vezes, né? Quanto maior é o poder aquisitivo do indivíduo, menor, né,
é a proporção da família a maior é a proporção, né? Maior é a chance, né, dessa família ter uma alimentação equilibrada que satisfaça suas necessidades, né? Da mesma forma, né, quanto menor o poder aquisitivo do indivíduo, mais difícil é o acesso a uma alimentação de qualidade. Quando a gente pensa numa dieta de qualidade, a gente está falando muitas vezes de uma variedade de frutas, de carnes magras, grãos integrais, hortaliças. Isso muitas vezes acaba custando um pouco mais do que alimentos mais calóricos, como doces, alimentos gordurosos, carboidratos simples. Então, de fato, a renda ela acaba pesando bastante nas nossas escolhas. Em relação à mídia, a mídia, por si só, ela já influencia o nosso comportamento, não seria diferente com o nosso comportamento alimentar. E aí eu destaco principalmente a internet e a televisão como os veículos que acabam mais influenciando, né, que acabam sendo os veículos mais populares. E, geralmente, o que a gente vê nesses veículos é a propaganda relacionada a alimentos não muito saudáveis, alimentos ricos em açúcares, gorduras, industrializados, né, e que acabam sendo prejudiciais à nossa saúde. Então, o indivíduo, muitas vezes, que não tem um conhecimento muito sólido em relação à alimentação saudável, vai ver aquela propaganda, vai se influenciar e vai fazer essas escolhas que não são tão adequadas assim. O peso e a imagem corporal, eles acabam também influenciando bastante nessa questão do nosso comportamento. Então, às vezes o indivíduo tem uma insatisfação com o próprio corpo, ou então está acima do peso, e mesmo sem procurar um profissional, né, adequado, acaba restringindo ou preferindo determinados alimentos, né? Quando está de dieta, por exemplo, vou cortar o carboidrato, vou consumir mais alimentos assim, ou vou restringir as gorduras. Então, isso, de certa forma, acaba, sim, moldando um pouco as nossas escolhas alimentares. A cultura, ela tem um papel fundamental quando a gente fala de comportamento alimentar, quando a gente fala de criação de hábito, né? Nosso comportamento alimentar ele é construído de acordo com a sociedade e a cultura que a gente tem inserido, né? Então, para entender o comportamento alimentar de um indivíduo, a gente precisa saber, por exemplo, de onde ele vem, aonde ele está inserido, né? A gente precisa ter essa visão macro dele, tá? E aqui no Brasil, tem uma característica interessante que nós somos um país de dimensões continentais. Então, a cultura é muito diferente se a gente está falando de determinadas regiões ou até mesmo de determinados estados. Então, a forma que os indivíduos, por exemplo, da região sul se alimentam é muito diferente de como os indivíduos da região norte se alimentam, né? Então, os fatores geográficos, né, as questões culturais dos povos que colonizaram aquelas regiões, isso acaba moldando muito o comportamento alimentar de determinadas populações, mesmo a gente falando de um único país. Então, só para a gente entender, por exemplo, lá no sul, a gente tem muita cultura do chimarrão, da erva mate, né, que, por ser uma região fria, faz muito sentido, né, uma bebida quente para uma região fria, casa muito bem. Na região, por exemplo, norte, a gente já tem uma cultura muito comum de consumo de peixes, né? Que também faz muito sentido para aquela região, que é uma região, né, dotada de várias bacias hidrográficas, então o acesso a esse tipo de alimento é muito comum. Então, a gente consegue ver ali que, mesmo falando de um mesmo país, a gente tem essa cultura, né, diferente para cada região. O ambiente familiar importa bastante quando a gente fala de comportamento alimentar. Na verdade, os alimentos eles começam a ser apresentados para a gente, na maioria das vezes, inicialmente com a família, né? Então, é na infância que começa essa formação desse comportamento alimentar. Muitas vezes a criança ela vai ter um hábito alimentar, um comportamento alimentar similar ao dos pais, né? Então, a gente tem essa bagagem aí que é construída e começa a ser construída, por exemplo, na infância. A gente tem os fatores psicológicos que precisam ser levados em conta, né? Então, a quantidade de comida que a gente ingere,
as nossas escolhas, isso também está condicionado ao contexto social que a gente está. Então, assim, uma sexta-feira à noite vai para um barzinho, né? Um barzinho, sexta-feira à noite com os amigos, pede, de repente, um petisco, né? Por mais que não seja, eu não como sempre petisco, naquele contexto faz sentido. Naquele contexto social, aquilo ali se encaixa, né? Então, isso também acaba ditando, de certa forma, o nosso comportamento alimentar. Dentre os fatores físicos, eu destaco, por exemplo, alguns determinantes, né, como sexo, a idade, o estado fisiológico, se o indivíduo está doente, se está saudável, se pratica atividade física, isso, de certa forma, vai ditar os alimentos, né, que o indivíduo vai preferir ou vai escolher. A gente tem outros fatores igualmente importantes, então, o método de preparação do alimento, as características sensoriais, o nível de expectativa, o humor, o apetite do indivíduo naquele dia e, obviamente, a religião, né? Muitas vezes tem algumas restrições religiosas, então isso também dita o comportamento. Falando nisso, o hábito, né, o que a gente chama de hábito alimentar, nada mais é do que a união desses determinantes, né? Que são formados ao longo do tempo através desses processos cognitivos, através da percepção do alimento em relação à parte sensória, da nossa memória, né? E o hábito alimentar, ele, na verdade, é um atalho para a recuperação de informação. Nosso hábito alimentar é o que tradicionalmente a gente consome, né? E, na verdade, o que a gente tradicionalmente consome nada mais é do que uma resposta a essas as influências fisiológicas, psicológicas, culturais e sociais que eu discuti ao longo da aula. Pensando nisso, vamos refletir um pouco sobre qual é o seu hábito alimentar. O que você come normalmente, né? O que você come no seu dia a dia? O que influenciou a sua escolha alimentar, né? São pontos que a gente precisa entender, que a gente precisa investigar um pouquinho, tá? Então, deixo essa reflexão para a gente discutir mais para frente. Bom, aqui estão as referências que eu montei para a aula. E muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos. Eu encerro aqui a aula, tá? Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.